Programa Nosso Direito em Ação, mais uma vez, falando de temas importantes e já agradecendo a sua audiência, a sua participação. Nós iniciamos o ano de 2021 pensando na vida. E, aliás, essa questão da vacina hoje, que é uma polêmica, ela traz impactos em várias vertentes do mundo do direito. Ela traz um impacto em toda a sociedade. Aliás, algumas pessoas querem tomar a vacina, outras não querem, outras discutem a origem ou a marca da vacina. Enfim, tudo isso traz um repensar. E, claro, falamos de dignidade da pessoa humana, o meu livre-arbítrio, quer dizer, posso ou não posso tomar essa vacina, ou devo ou não devo tomar essa vacina. Mas como que isso fica perante a legislação trabalhista? E quem trabalha na empresa, quem trabalha no comércio e não quer tomar a vacina? E muito diferente disso, fico pensando ainda na questão da própria demissão e outras vertentes que o direito do trabalho possa discutir. Para falar sobre esses assuntos voltados ao direito trabalhista especificamente, nós recebemos a advogada Gleice Domingues de Souza. Como vai, doutora? Tô bem, obrigada. Um prazer recebê-la, falar direito do trabalho, falar sobre essa questão da vacina. Eu mesmo, doutora, quando pensei em tomar essa vacina, eu fico preocupado, porque eu particularmente sou alérgico e eu fico na dúvida se realmente devo tomar ou não. Né? Mas, aliás, isso tudo traz um repensar. Né? E já começo a nossa conversa com a seguinte questão: a senhora vai tomar a vacina? Eu vou, pretendo tomar. A Gleice é advogada, consultora na área trabalhista, especialista em direito do trabalho, trabalha com advocacia empresarial e é coautora do livro Reforma Trabalhista e o Impacto no Cotidiano das Empresas. Fala um pouquinho sobre esse livro para nós. Esse livro eu fiz em parceria com o Dr. Rodolfo e ele nasceu ali do cotidiano da nossa vivência mesmo, observando as empresas, as diversas dúvidas que surgiram na época da reforma trabalhista, do que se aplicava, do que não se aplicava. Então, a gente procurou trazer uma obra que fosse, aí, na medida do possível, prática, trazendo exemplos, tudo aquilo que poderia ser aplicado daquela nova legislação ali no ambiente mesmo, no dia a dia do empregado e empregador. De qualquer forma, quando na edição desse livro a vacina ainda não estava no auge, como agora, não havia chegado no Brasil. E pensando nas empresas, doutora, como fica essa questão da vacina? Eu já vou direto ao assunto. Quem não quer tomar vacina? Quer dizer, eu não quero tomar vacina. Sou obrigado a demonstrar para a empresa que eu tomei a vacina? Quer dizer, eu posso ser demitido se eu não tomar vacina? Olha, esse assunto é extremamente polêmico, assim, não só entre as pessoas no geral, mas entre os próprios especialistas. Então, está gerando um grande debate. Tem especialistas aí no sentido correntes que entendem pela obrigatoriedade, outros entendem pela não obrigatoriedade, enfim. Justamente pela questão de conflitos de direitos mesmo envolvidos, porque a gente tem o direito individual ali do empregado e também o direito coletivo daquele conjunto de empregados de estar ou não exposto à doença por conta de um único trabalhador. Pensando em quem está em casa, quer dizer, eu chego na empresa, não quero tomar vacina. O empregador chega para mim e fala: olha, o senhor tem que tomar, porque até então o senhor trabalha aqui num sistema de home office. Eu não digo nem isso, o senhor trabalha aqui numa plataforma ou num ambiente com mais pessoas, e é importante que o senhor tome a vacina para que não transmita ou possa, de repente, evitar a transmissão do vírus aqui nesse ambiente. E eu vou mais longe, essa questão é tão polêmica porque tem gente que diz o seguinte: olha, a vacina não garante 50%. E ela demoraria aí por anos para ser implementada, mas foi implementada de imediato, como uma forma de garantia. E aí, o que acontece? O empregador pode pedir para que eu... Pode pedir? Não, né? Pode me colocar na fila ali para ser demitido? Bom, nesse momento, agora, atual, na verdade ele não pode fazer essa exigência, a não ser que você seja um trabalhador da área da saúde, porque aí a gente tem uma
uma legislação específica. Dá para incluir como justa causa, doutora? Vou incluir como justa causa essa forma de não atendimento. Entendi. Não, é que assim, eu não cheguei nem na questão da justa causa. Isso só no fato do empregador chegar, olha, eu preciso que você tome a vacina. Por quê? Porque nós não temos ainda uma legislação consolidada no sentido de determinar a obrigatoriedade da vacina. E essa situação, como envolve saúde pública, eu preciso de uma legislação específica nesse sentido. A partir do momento que eu tenho essa legislação determinando essa obrigatoriedade, aí sim, aí ele pode iniciar essa conversa com o empregado. Nesse momento, exceto trabalhador da saúde, eu não poderia ter essa abordagem no sentido de uma imposição. Uma orientação até ok, mas uma imposição não. É claro também que essa questão da vacina ainda vai ser implementada com mais ênfase. Não sei se futuramente, aliás, discutimos um tema aqui que possivelmente durante o transcorrer agora do próximo semestre, essas questões venham à tona. Eu acho que a reflexão é importantíssima, como conversávamos aqui nos bastidores, nós ainda conversávamos, o tema vai dar muito pano para manga ainda, né? Sim. Sim, e até a disponibilidade das vacinas agora está comprometida, então é extremamente complicado para o empregador chegar no momento de imposição. Mas vamos imaginar aí o cenário cor-de-rosa, que tivesse tudo certo, vacina disponível para todo mundo, e nessa situação eu tenho um empregado que, seja por uma questão religiosa, filosófica, não quero tomar, se recusa a tomar. Nessa situação, e imaginando que eu tenho uma legislação que determine a obrigatoriedade, que não permita ali que o indivíduo não vacinado se misture com quem não está vacinado, enfim. Dentro desse contexto, o que o empregador pode fazer? Dependendo da função, colocar esse empregado, alocá-lo num trabalho à distância. Porém, algumas funções não permitem isso, né? Algumas funções são ali de contato direto com o público. Dentro dessas funções, não vai restar outra alternativa senão a demissão. Essa questão, por exemplo, dos profissionais da saúde, quer dizer, a enfermeira, é claro que enfermeiro, geralmente, eu acho que ele é um dos primeiros ali, mas, de repente, por uma convicção própria, aliás, eu não sei isso a nível religioso, eu não sei de crença, eu não sei como isso acontece, né? A gente tem aquela questão, por exemplo, dos testemunhas de Jeová, que não são a favor da transfusão de sangue, mas é óbvio que, numa determinada situação, o médico tem que fazer a cirurgia, né, se caso ali numa situação de vida ou morte. E alguém, por exemplo, pode ter uma convicção, uma crença, né, quer dizer, de repente, né, levando aí a questão constitucional, o seu direito, enfim, né, como, enfim, a sua liberdade, e de repente algum enfermeiro diz, olha, eu não quero tomar, quer dizer, eu não acredito que de repente a vacina... É claro que eu acho que é meio difícil isso acontecer, porque eu acho que pensando na vida, né, quer dizer, um remédio, uma vacina, principalmente um profissional da saúde, mas e se de repente esse profissional da saúde, ele desiste de tomar, quer dizer, já há alguma regulamentação em relação a isso? Olha, existe, para os trabalhadores da saúde, existe uma norma regulamentadora, norma 32, na verdade não é nem referente ao Covid, são em relação a vacinas em geral. Se essa vacina estiver no plano de imunização nacional, que é o caso do Covid, que ele entrou no finalzinho aí do ano passado, tá ali, tem alguns problemas, mas enfim, ele está. Então, dentro dessa situação, essa norma prevê que a empresa precisa orientar em todos os sentidos a questão da vacina e da doença, os prós e os contras, os efeitos colaterais, as vantagens e desvantagens, e deixa a critério desse empregado, até, enfim, por ele ser da saúde, ele tem um conhecimento além do nosso sobre essa questão. Se mesmo assim, seja por qualquer motivo, ele se recusar a se vacinar, que acontece muito com a vacina da gripe, tem alguns profissionais de saúde que são contrários, então eles se recusam a se vacinar. Nesse caso desses profissionais em específico, ele vai precisar assinar um termo para o empregador, para o hospital,
se justificando o motivo pelo qual ele não tem interesse nessa vacinação, e aí o empregador deixa à disposição da fiscalização do trabalho. Eu, particularmente, acredito que aí nos próximos meses isso deva ser complementado, deva ser mudado, até porque os trabalhadores da saúde são os que mais estão expostos. Então, eu acho que deve ter alguma alteração nessa legislação. Mas hoje é isso que a gente tem. Aliás, eu fico pensando na minha mãe que está em casa, e a gente sempre pensa naquelas pessoas que nós amamos, e claro, falar da família, né? Pensamos na nossa família. Eu penso na minha mãe que está em casa, que já tem uma certa idade, provavelmente sempre assiste o programa, deve estar nos assistindo. Eu fico imaginando aquela colaboradora, aquela empregada doméstica que trabalha lá com ela e, de repente, amanhã ou depois, ela diz que não quer se vacinar, né? Minha mãe, né, pegou Covid, conseguiu sair bem, né, dessa questão, a colaboradora também, mas pode ser retransmitido o vírus. E aí ela diz, olha, eu não quero tomar vacina, tenho receio de tomar vacina. O que eu faço? Posso demitir? Claro que eu não quero, vou já deixar bem claro aqui para a colaboradora, se ela assistiu o programa, é claro que eu não quero demiti-la aqui, mas como é que eu faço, doutora, respondendo e usando esse exemplo para quem está em casa nos assistindo? Sim. Bom, o empregado doméstico, ele, dentro dessa questão da demissão, ele vai entrar na mesma regra dos empregados comuns, tirando essa questão do trabalhador da saúde que a gente conversou agora há pouco. Então, não vai ter jeito, o empregador vai precisar analisar a legislação local ou federal, ali do momento dessa situação, e verificar se tem alguma obrigatoriedade, se não tem, e partindo do princípio que tem a obrigatoriedade, aí ele pode fazer uma exigência nesse sentido. Se não tiver essa obrigatoriedade, ou você vai levando ali a banho-maria, ou se não tiver condição de se manter esse vínculo, até por conta, utilizando esse seu exemplo, que ali o próprio empregador ele está ali numa condição de risco, eu acredito que a melhor opção seja a demissão sem justa causa, justamente pela ausência de lei. E apesar de ser sem justa causa, eu não veria aí como um ato discriminatório, como uma espécie de punição, nada nesse sentido. Seria plenamente justificável. É sem justa causa porque não viola os deveres, é isso do empregado, e ao mesmo tempo é uma resposta assim, olha, ainda que a senhora não tenha violado os deveres recíprocos, né, que são recíprocos, tanto do empregador quanto do empregado, né, que não viola ali os deveres, de repente, olha, mas não quero mais que o senhor trabalhe. Mas isso, de repente, não pode ser utilizado amanhã ou depois, o empregado não pode utilizar isso como uma forma, e até discriminatória mesmo, quer dizer, se bem que não tem prova, mas de qualquer forma, até porque a dispensa sem justa causa, ela não comporta isso, mas e aí? Dá para, de repente, amanhã ou depois o empregado buscar aí não sei se um ressarcimento ou um dano moral com relação a isso, quer dizer, não quis me vacinar e perdi o meu emprego, isso me trouxe prejuízos, né? De repente, será que dá? Olha, apesar de ser uma questão nova, a Justiça do Trabalho tem o seu lado protetivo em relação ao empregado, mas também, nos últimos anos, ela tem se modernizado bastante em ser razoável. E dentro desse contexto, principalmente se o empregador está ali dentro, né, dessa condição de risco, não veria como uma situação de retaliação, até porque é uma questão global, é uma questão de saúde pública. Diferentemente seria se isso não só no doméstico, mas no caso de um empregado comum, uma hipótese por E a advertência? Vamos imaginar que seja vegano. Doutora. Estou pensando até na advertência. Quer dizer, vou advertir. Olha, eu não vou mandar embora, mas eu vou advertir. Vou advertir como forma de forçar uma eventual tomada de decisão. Quer dizer, vai tomar vacina. Vou dar uma advertência porque assim, o senhor tem que tomar vacina. Quer dizer, e aí, essa advertência também pode ser utilizada possivelmente contra? Qual que é a sua opinião? Não sei. Aliás, eu nunca pensei nesse tema. Eu não entendo
que nesse caso não seria aconselhável a aplicação de advertência. Por quê? Quando você aplica uma advertência, você espera uma mudança de comportamento do empregado. Ali tem um ato, por exemplo, está faltando, você aplica advertência buscando que ele pare de faltar. Esse empregado que se recusa a vacinar, por motivo religioso, uma convicção pessoal, dificilmente ele vai mudar de opinião. E a partir do momento que eu apliquei uma advertência, eu esgotei aquele meu recurso. Porque dentro do direito do trabalho, a gente tem um princípio que não é possível a aplicação de uma dupla punição, de um duplo... de qualquer dupla penalidade. Então, a advertência, nesse sentido, eu entendo que não seria cabível. Como que você poderia usar a advertência? Na hipótese, por exemplo, de uma empresa que estabeleceu ali, existe obrigatoriedade, e essa empresa estabeleceu que todos têm que se vacinar. Um empregado fala, olha, não quero me vacinar, tudo bem. Então, eu vou te colocar a trabalho à distância, você fica em home office e não apareça mais aqui na empresa. Ok? Empregado, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. E amanhã, né, no outro dia, tá lá aquele empregado ali trabalhando como se nada tivesse acontecido. Aí, nessa situação, eu poderia aplicar advertência. Não pela recusa à vacina, mas sim por ele estar trabalhando naquele ambiente com aglomeração de pessoas, sem estar vacinado, e violando aquele acordo que ele fez com o empregador. Só que é importante, isso principalmente no caso das empresas, que forem estabelecer alguma regra desse tipo, que haja transparência. Ou seja, isso deve estar ali ajustado no regulamento interno, ser divulgado amplamente entre os trabalhadores para que eles tenham ciência dessa regra, para que você possa punir depois. Fantástico. Vou fazer um rápido intervalo. E nós já voltamos falando sobre esse tema, fazer um rápido intervalo. Nós estamos com a doutora Gleice Domingues, falando sobre essa questão do impacto na vacina. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Meu nome é Gina Caputiti e sou a coordenadora de desenvolvimento internacional da Fundação Adelante. Estes empréstimos têm base no método de empréstimos de grupo, o que significa que cada mulher garante o pagamento da outra. Quando você passa por dificuldades toda a sua vida, mesmo que isso não seja agradável, você se acostuma. E ter que dar o próximo passo e acreditar em si mesmo pode exigir um grande esforço. Hay que estar puntuales también en la sesión de mañana. Mañana no jueves nos toca la reunión en la casa comunal con los otros grupos. Quando as mulheres conhecem a Adelante, elas ficam surpresas em ver que uma organização está disposta a emprestar dinheiro a elas. Os funcionários se reúnem com as tomadoras de empréstimo para lhes dar treinamento e também ficarem a par da situação dos empréstimos. Os funcionários da área de crédito vão às ruas diariamente, de segunda a sexta e, muitas vezes, sábados e domingos. Eles costumam ser das próprias regiões em que trabalham. Uma das minhas primeiras clientes foi a dona Juana, que investe seus empréstimos na produção de pães. Um empréstimo de até $25 em nosso programa significa que elas podem dobrar ou triplicar o seu negócio. E com esse empréstimo, ela finalmente poderá construir uma cozinha. Nosso objetivo é fazer com que nossas clientes continuem aprendendo e tenham empreendimentos sustentáveis que elas possam administrar.
Eu sempre achei que as mulheres que estão conosco por um longo tempo têm esse brilho, têm essa grande confiança. E eu posso ver a grande diferença que estamos fazendo na vida dessas mulheres. Programa Nós Direito em Ação, falando hoje sobre a questão da vacina. Qual que é o impacto nas relações de trabalho? Você que está em casa, não sei se pretende tomar a vacina, aliás, não sei a lista que você... aliás, eu não sei em que local da lista você está, não sei a sua ordem de vacinação. Eu estou ávido por tomar a vacina. Eu já acho que é uma luz, claro, sempre uma luz, uma oportunidade. Vamos confiar na medicina. Gostaria até de fazer aqui um elogio à nossa Ordem dos Advogados do Brasil, porque me parece que as caixas de assistência dos advogados de São Paulo estarão vacinando os advogados, uma oportunidade para vacina dos advogados em geral. Esses advogados todos que trabalham levam a bandeira da justiça, empenham ali a bandeira da cidadania, da defesa do Estado Democrático de Direito. Merecem, claro, os profissionais que cuidam não só do direito das pessoas, mas até depois da vida, né? Quantas pessoas não estão mais aqui, os advogados estão ali cuidando dos direitos desses que foram e aqui deixaram a sua, enfim, deixaram um pouco ainda da sua herança, dos seus bens, que se transmitem e continuam, claro, fazendo aí fazendo o direito de muitas pessoas, das famílias, essas famílias lutando por suas vidas. Não é fácil. Mas hoje falando com Gleice Domingues de Souza, advogada. Então, doutora, essa questão da vacina e a justa causa, hein, doutora? Olha, embora existam especialistas que entendem pela possibilidade da justa causa, porque o empregado não vacinado, ele está expondo os demais a risco, e o empregador tendo ali que separá-lo daquele meio, estaria arcando com as verbas rescisórias. E dentro dessa situação, isso representaria um custo que ele não estaria preparado e que nem seria justo, né? Dentro dessa corrente. E aí, considerando que esse empregador, no caso, ele teria o dever de zelar pelo ambiente de trabalho seguro, que inclusive ele pode ser ali responsabilizado por eventuais negligências que contaminem os demais com o Covid-19, considerando tudo isso, seria possível a demissão por justa causa, a partir dessa corrente. É até defensável para o empregador, enfim, que pensa a partir desse entendimento, mas eu particularmente entendo que a justa causa ela tem que ter um fundamento específico em lei. Então, para que essa demissão possa ser efetivada em razão da recusa da vacina, a gente precisaria de uma legislação específica atribuindo essa condição como um ato faltoso que ensejaria essa justa causa. As pessoas, enfim, os clientes que têm nos procurado nesse sentido, a minha orientação tem sido essa, para observar mesmo a legislação dentro do que vai vir. Mas sempre tem um ou outro empregador que pode, dentro dessa situação, optar pelo risco da demissão por justa causa, porque não quer aquele empregado tão vacinado ali expondo os demais ao risco, até com receio de ser responsabilizado por uma doença ocupacional de um outro empregado que esteja no ambiente de trabalho, então opte pela demissão por justa causa. Nesse caso, desse empregador, o que eu acho interessante seria não demitir de imediato por justa causa, mas notificá-lo. Olha, não recebi o comprovante de vacinação e você tem um prazo, um determinado prazo, para que você regularize a sua situação. Se você não regularizar,
eu vou te demitir por justa causa. E observar se esse prazo vai ser cumprido ou não, e caso não seja cumprido, imediatamente efetue essa dispensa. Porque dentro do direito do trabalho, se isso até com outras condições, por exemplo, abandono de emprego. Se você estabelecer um prazo, não houve o cumprimento, você precisa demitir imediatamente, porque senão pode caracterizar uma situação que a gente chama tecnicamente de perdão tácito, como se você tivesse deixado para lá e aí essa justa causa tende a ser revertida. Então, o que eu entendo que seria o mais adequado em quem optar pela justa causa seria dar essa oportunidade de regularização. E, caso não seja atendida, aí efetua a justa causa de imediato. Não, fantástico. Ainda enquanto a nossa convidada abordava essa questão, a redação até me trouxe aqui 3 pontos importantes da legislação, até para apimentar ainda mais a nossa discussão. Essa questão da Constituição Federal, no artigo 7º, 22, que ela fala de que é direito do trabalhador à redução dos riscos. A CLT diz que, e normatiza, né, na parte de segurança e medicina do trabalho, que cabe às empresas fazerem cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, e aí acaba polemizando ainda mais, porque a vacina acaba sendo importante. E também uma lei extremamente recente, de 6 de fevereiro de 2020, digo recente porque do ano de 2020, que fala que no período pandêmico, há uma legislação que é a Lei 13.979 de 2020, que dentre as hipóteses, possibilidades de enfrentamento dessa pandemia, essa questão da utilização compulsória, da realização compulsória da vacina. E aí como é que fica, então, essas questões em face do tema? Quer dizer, extremamente polêmica, né? As duas partes, né, discutindo aí, elencando aquilo que lhe for mais importante, né? Ou seja, doutora, ficamos com o empregado, ou ficamos com o empregador, ou aguardamos os próximos capítulos? Bom, essa situação, começando pela questão da lei que determina a vacinação, que possibilita, na verdade, a vacinação compulsória, isso, o ano passado, chegou até o STF e já houveram alguns posicionamentos, e a questão da vacinação compulsória até se diferencia um pouco do que a gente chama de vacinação forçada. O que seria vacinação forçada? Trazer o empregado, colocar numa cadeira, amarrar e aplicar a vacina, independente se ele quer ou não. Aliás, foi tema até de uma ação direta de constitucionalidade agora, no final de dezembro de 2020. Sim. Então, aí, a decisão foi no sentido que a vacinação forçada não é possível a vacinação obrigatória compulsória. Porém, para que seja considerada obrigatória, é necessária uma legislação específica que determine nesse sentido. Alguns especialistas têm interpretado que essa decisão, para fins trabalhistas, não implicaria somente a legislação específica. Se você tivesse a inclusão no Plano Nacional de Imunização, você já poderia considerar obrigatória. Tem essa corrente, mas considerando todo o conjunto e as últimas jurisprudências, a forma como a Justiça do Trabalho interpreta, eu considero que para punições mais graves, para medidas mais extremas, seria necessária uma legislação específica do poder público, que eu acredito que ainda vai vir. Agora, observando essa questão do artigo 7º da Constituição Federal, realmente traz essa obrigatoriedade do empregador ter que zelar pelo ambiente de trabalho seguro, e justamente considerando isso, o que se utiliza para conseguir se contemplar essa situação. O primeiro ponto seria as campanhas orientativas, as empresas que têm condição de fazer isso, e nos dois sentidos, sem pender para um lado ou outro, demonstrando os prós e contras, os dois lados da vacinação e da doença. E num segundo momento, além também
da distribuição dos EPIs, das máscaras, do álcool gel. Dentro da questão da vacinação em si, enquanto não, isso é um entendimento particular meu, mas tem profissionais que entendem de outra forma, mas meu entendimento não tem outra forma, precisa optar pela demissão, mas eu entendo que a demissão mais adequada seria a demissão sem justa causa, porque não tem como você continuar com aquele empregado ali dentro daquele ambiente, principalmente se for um ambiente que acontece uma aglomeração de pessoas, um transporte coletivo, por exemplo. Então, não teria outra alternativa senão seria a demissão, mas sem justa causa. Uma hipótese que poderia flexibilizar a situação, que veio com a reforma trabalhista, foi a demissão convencionada. Então, essa demissão convencionada, ela é um acordo, né? Uma questão bilateral. Então, se chega a um consenso, empregado e empregador, pela extinção do contrato de trabalho. E aí o aviso prévio, a indenização do aviso prévio, seria metade do valor devido, metade da multa rescisória, o saque do FGTS fica na base de 80%, só não receberia o seguro-desemprego. Dentro dessa situação, como é uma extinção do contrato de trabalho de comum acordo, também seria interessante, também dá para ser utilizado. Agora, a demissão por justa causa eu ainda tenho bastante cautela antes de aconselhar. Se for um empregador que opte por essa situação, eu acho que, no mínimo, ele precisa notificar e dar oportunidade para o empregado regularizar. Doutora, uma mensagem ao cidadão que está em casa, em especial às mulheres advogadas que estão em casa, aproveitando essa discussão de impacto na vida, impacto nas empresas, impacto no cotidiano. Enfim, deixa uma mensagem para quem está em casa. Bom, o momento de acreditar que a gente vai conseguir ultrapassar essa fase difícil, desafiadora, inovadora. Acho que eu mesmo nunca fiquei tanto tempo em casa, nunca trabalhei tanto tempo em casa. E aproveitar a oportunidade também para nos modernizar e para considerar todas essas questões ou melhor, refletir sobre todas essas situações que tem nos apresentado e que tem nos dado a oportunidade de aprender bastante. Fantástico. Só uma pergunta, vai tomar vacina? Eu vou. Eu também. Eu vou, não quero. Não quero mais ficar em casa. Quero fugir da máscara. Eu também quero agradecer a sua presença e dizer que vamos debater esses outros temas de direito do trabalho. Você é sempre convidada a retornar conosco. Vamos levar a comunicação aí nas redes e desejo sorte nessa possível imunização sua e de todos aí que acompanham o seu trabalho e a sua vida. Sim. Bom, o programa Nós Direito em Ação vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Vamos todos buscar a nossa imunização, buscar aí o nosso sentido de vida maior. Eu até discutia ontem com o profissional, sendo que o ser humano, na verdade, ele vive em busca do prazer. E claro, né, por que não? Essa imunização, na verdade, ela traz prazer em todos os sentidos, claro. Seria o prazer aí em continuarmos sobrevivendo e lutando aí por dias melhores. Agradeço a sua audiência, voltamos na próxima semana, programa Nosso Direito em Ação. Acompanhe o site, acompanhe o portal, fique por dentro e participe. Aliás, você que está nos assistindo, venha participar conosco. Esperamos aí que essa imunização aconteça rápido para estarmos todos reunidos aqui no estúdio e discutindo de uma forma mais presencial, mais quente, mais, enfim, né, que possamos estar juntos aí. Mas estamos juntos de qualquer forma, o programa não para, estamos sempre conectados. Até a próxima semana.
Meu nome é Gina Caputici e sou a coordenadora de desenvolvimento internacional da Fundação Adelante. Estes empréstimos têm base no método de empréstimos de grupo, o que significa que cada mulher garante o pagamento da outra. Quando você passa por dificuldades toda a sua vida, mesmo que isso não seja agradável, você se acostuma. E ter que dar o próximo passo e acreditar em si mesmo pode exigir um grande esforço. Hay que estar puntuales también en la sesión de mañana. Mañana el jueves nos toca la reunión en la casa comunal con los otros grupos. Quando as mulheres conhecem a Adelante, elas ficam surpresas em ver que uma organização está disposta a emprestar dinheiro a elas. Os funcionários se reúnem com as tomadoras de empréstimo para lhes dar treinamento e também ficarem a par da situação dos empréstimos. Os funcionários da área de crédito vão às ruas diariamente, de segunda a sexta e, muitas vezes, sábados e domingos. Eles costumam ser das próprias regiões em que trabalham. Uma das minhas primeiras clientes foi a dona Juana, que investe seus empréstimos na produção de pães. Um empréstimo de até $25 em nosso programa significa que elas podem dobrar ou triplicar o seu negócio. E com esse empréstimo, ela finalmente poderá construir uma cozinha. Nosso objetivo é fazer com que nossas clientes continuem aprendendo e tenham empreendimentos sustentáveis que elas possam administrar. Eu sempre achei que as mulheres que estão conosco por um longo tempo têm esse brilho, têm essa grande confiança. E eu posso ver a grande diferença que estamos fazendo na vida dessas mulheres.